Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 63, Júlio César cansado de guerra, um episódio em quadrinhos. No último nosso episódio nós vimos ali a Batalha de Munda, que foi a última batalha da Guerra Civil, onde Júlio César finalmente derrota as forças do Senado que resistiam a ele. Foi uma batalha muito difícil, provavelmente mais difícil ainda, porque o líder daquelas forças que ele derrotou era um colega dele, era uma pessoa que tinha lutado ao lado dele durante a Guerra da Gália, durante a conquista do que hoje é a França. Então, esse homem era o Labienus, a gente já sabe, ele acabou morrendo na batalha, né, o Labienus, e o César manda enterrá-lo com honras militares, tá certo? É possível ver também que nesse momento não só os soldados estavam cansados da clemência do Júlio César, ele mesmo já parecia cansado. E uma prova disso é que nesse momento ele está escrevendo o final da Guerra Civil, porque o Júlio César escreveu 2 livros de memórias militares. Um foi os comentários da Guerra da Gália, que é o mais famoso, mas o outro foi o comentário sobre a Guerra Civil. E a última página desse comentário sobre a Guerra Civil é justamente essa Batalha de Munda, onde o Júlio César fala de um discurso que ele fez para as tropas que ele derrotou lá na Espanha. E foi um discurso muito duro, onde praticamente ele reclama que os espanhóis haviam sido ingratos, se rebelando ali contra ele, quando ele havia sido um bom governador da Espanha, né? E ele diz também, vocês jamais derrotariam Roma. Roma, se você derrotar uma legião, ela manda 2. Se você derrotar 2, ela manda 4. Então foi um discurso muito duro e muito amargo, tá certo? Esse gosto amargo dessa vitória final, né? Eu imagino que faz o Júlio César mostrar justamente esses sinais de cansaço e dessa amargura. Ele volta para Roma bem devagar, ele volta, em vez de voltar de navio, que é mais rápido, ele volta de cavalo, ele vai ali pelos Alpes, tá certo? Ele vai por certas aldeias gaulesas, onde ele conhecia pessoas, ele dá aos líderes dessas tribos cidadania romana, né? Ele vai, de certa forma, consolidando, terminando o trabalho dele ali na Gália, que vai tornar a França um país romanizado, né? E a Espanha também. Quando ele chega ali no norte da Itália, ali em Milão, onde hoje é Milão, ele faz um desfile militar. Esse desfile é interessante porque nesse desfile a gente vai encontrar personagens que vão desempenhar um papel muito importante nos próximos meses aqui desse ano. Na carruagem de frente, junto com Júlio César, vai o grande amigo dele, o Marco Antônio, que é cônsul, né? Que vai ser cônsul agora, no próximo ano, de 44. Na carruagem, logo atrás, vai estar 2 pessoas que vão estar em lados opostos nos próximos anos. Um é o Décimos Brutus, que é um aliado do Júlio César, que havia sido perdoado por ele, né? E que hoje era governador da Gália. E o Otaviano, aquele sobrinho neto do Júlio César, que hoje se chama Otaviano, depois vai finalmente ser chamado de Augusto. Essas pessoas todas vão desempenhar um papel muito importante nos próximos episódios. Quando o Júlio César chega a Roma, ele vai comemorar a vitória dele com um triunfo, né? Que vai ser o 5º triunfo da carreira do Júlio César. Mas esse triunfo vai ser marcado por um episódio muito inusitado, mas que mostra um pouco como é que estava o cansaço do Júlio César. E quando ele está passando pela carruagem, todos têm que se levantar, né? Porque ele é o grande líder que derrotou e que está sendo homenageado. Mas um dos tribunos da plebe, que está sentado lá na ala das autoridades, se recusa a se levantar, fica sentado, que é uma grande desonra, né? É uma grande afronta ao Júlio César. O Júlio César vê que esse tribuno, que se chama Pôncio, como Pôncio Pilatos, ele parece que era parente do Pôncio Pilatos, ele é o Pôncio Aquilas. Ele se fica sentado, né? De braços cruzados lá. E o Júlio César não se controla e diz, lá da carruagem dele, diz assim, vem tomar a república de mim aqui no braço, agora. E não só isso, nos próximos dias, o Júlio César, toda vida que ele tinha que decidir alguma coisa, ele dizia para as pessoas ao redor, se o tribuno, o Pôncio Áquila, autorizar, a gente manda fazer. Quer dizer, ele ficou muito
muito ofendido, né, por essa demonstração de resistência ali do tribuno. A gente entende isso porque, veja bem, o Júlio César estava há mais de 10 anos, né, quase 15 anos, de um lado para o outro, né? Quer dizer, você vê o Júlio César saiu de Roma, passou 10 anos ali conquistando a Bélgica, a França, o que hoje é Bélgica e França, volta para Roma, vai para a Grécia, de Grécia vai para Egito, do Egito vai para a Turquia, da Turquia volta para a Itália, mas aí da Itália vai para a África do Norte, onde hoje é a Tunísia, volta para Roma, de lá vai para a Espanha. Quer dizer, faz mais de 15 anos que o Júlio César está navegando ali, contornando todo o Mediterrâneo em batalhas e guerras, né? Então não é à toa que ele estava muito cansado. E tem duas outras histórias que demonstram esse cansaço do Júlio César. A primeira é que ele decide que não vai usar mais guarda-costas, né? E como a gente já viu aqui vários episódios atrás, a pessoa que não tinha guarda-costas era o Sulla, né? A gente lembra que foi um cara que o Júlio César provavelmente devia ter na cabeça dele quando ele tomou essa decisão. E os amigos do Júlio César disseram, mas você andando sem guarda-costas, você não tem medo de morrer? E o Júlio César diz, uma das frases dele que ficou para a história, ele diz, quem tem medo de morrer, morre muitas vezes durante a vida. Quem não tem medo, só morre uma vez. Então, a gente já vê que está pairando aí sobre o Júlio César um certo cansaço, uma certa pensamentos mórbidos, né? Que tem outro episódio que a gente vai que é descrito pelos historiadores da época, inclusive o Plutarco, que ele teve um jantar na casa dele. E nesse jantar, né, os jantares em Roma, em geral, eles tinham um mote, né? Eles conversavam sobre determinados assuntos filosóficos, históricos. E nesse jantar na casa do Júlio César, o mote acabou sendo o que seria uma boa morte? O que é uma boa morte? E o Júlio César responde de uma maneira com a frase latina, que até hoje a gente tem em português, quando perguntam na opinião dele, qual era a melhor morte. E ele diz, súbita, né? Uma morte súbita. E a gente sabe que ele vai ter essa morte súbita nos próximos 6 meses, né? Ele vai ter esse desejo dele atendido. E a partir do próximo episódio, a gente vai tentar entender um pouco os últimos 6 meses da vida desse herói romano, né? Que segundo o historiador alemão, o Mommsen, que é o principal, foi o cara que ganhou o segundo Nobel de Literatura, que escreveu uma história de Roma, ele faz uma descrição, para mim, eu acho muito interessante, onde ele diz que, assim como o Alexandre o Grande representa o ideal grego, né? E representa a Grécia, o Júlio César, de certa forma, representa Roma. E representa tanto a Roma republicana, que ele acaba destruindo, como o futuro de Roma, que é a Roma imperial. Esse homem que está aí com 56 para 57 anos, com poder total sobre Roma, já fez muitas das mudanças administrativas que seriam necessárias e já está nos seus últimos momentos, né, pensando aí quem vai ser o seu herdeiro político, mas mesmo assim ele continua fazendo planos. E no próximo episódio nós vamos entender que daí naquele ano, naquela transição do ano 45 para o ano 44 para o ano 40, do ano 45 para 44, todos os personagens que vão contribuir para a guerra, para o fim da República, vão estar em Roma interagindo entre si e alguns deles conspirando para fazer o assassinato político talvez mais famoso da história. A gente se encontra no próximo episódio.